Caro amigo e amiga, talvez o problema não seja você. Essa frase parece simples, mas carrega um peso enorme para quem passa anos tentando se consertar sem questionar se a versão de si mesmo que está tentando consertar é real. A maioria das pessoas carrega uma narrativa sobre quem é, e essa narrativa foi escrita por outras pessoas: pais, professores, colegas de infância. Frases soltas que grudaram, rótulos que viraram identidade. E o que a neurociência mostra com clareza crescente é que o cérebro pode mudar em qualquer idade. O problema é que a gente continua vivendo como se não pudesse. Existe um conjunto de crenças profundas que cada um de nós carrega sobre quem somos, como nos posicionamos no mundo e o lugar que acreditamos ocupar nele. Eu chamo isso de caixa de percepção. Essa caixa não define apenas como você se enxerga, ela também filtra como você interpreta tudo ao redor. E o que torna ela tão poderosa é justamente o fato de ser invisível. Pense nos rótulos que você carrega. Eu sou o tímido. Não tenho jeito para dinheiro. Nunca fui de acordar cedo. A pergunta que raramente fazemos é: essa narrativa nasceu em mim ou eu a herdei de algum lugar sem perceber? A maior parte dessas crenças foi formada antes de você ter condições de avaliá-las. Quando éramos crianças, aprendemos muito mais por observação do que por instrução direta. Vimos como as pessoas ao nosso redor reagiam ao fracasso, ao dinheiro, à crítica, e fomos absorvendo esses padrões como se fossem leis naturais. Se você cresceu observando adultos sendo muito críticos consigo mesmos, aprendeu que é assim que se trata a si mesmo. Se viu pessoas desistindo com facilidade ou agindo com medo constante, esses comportamentos foram registrados como verdades sobre como o mundo funciona. E quando alguém em quem você confiava dizia: "Você sempre foi meio preguiçoso", ou "Você não tem jeito para isso", essas frases não desapareciam. Elas fundavam raízes. Pense em dois amigos que cresceram juntos, Lucas e Rafael. Lucas era o inteligente, tirava boas notas sem muito esforço, era elogiado por professores e família. A mensagem que absorveu foi clara. Ele era brilhante por natureza, e isso o definia. Rafael era o esforçado, não se destacava academicamente, mas era persistente e disciplinado. As pessoas o elogiavam pela dedicação, reconhecendo, nas entrelinhas, que o talento não era o seu forte. Com o tempo, cada um deles foi moldado por essa narrativa de formas diferentes, mas igualmente limitantes. Lucas construiu toda a sua identidade sobre ser naturalmente inteligente. Quando chegaram os primeiros fracassos reais, e eles sempre chegam, ele entrou em crise, porque falhar para ele significava deixar de ser quem era. Se ele não era mais o inteligente, quem era? Rafael, por outro lado, desenvolveu resiliência e capacidade de trabalho, mas também carregou uma crença silenciosa de que nunca seria suficientemente bom sem esforço extremo. Mesmo quando conquistava algo expressivo, a celebração durava pouco. No fundo, ele achava que tinha conseguido só porque havia ralado mais do que os outros, não porque era capaz. Dois rótulos diferentes. O mesmo efeito. Uma caixa construída por fora que passou a funcionar por dentro. O cérebro humano tem um viés evolutivo muito útil para a sobrevivência, mas problemático para o crescimento. Ele presta mais atenção ao que pode dar errado do que ao que pode dar certo. Nossos ancestrais que ignoravam sinais de perigo tinham uma vida curta. Então, desenvolvemos um sistema que prioriza a ameaça. O problema é que hoje, esse sistema não distingue um leão de uma crítica no trabalho. Somado a isso, existe o viés de confirmação. Uma vez que você acredita em algo sobre si mesmo, seu cérebro começa a filtrar a realidade para confirmar essa crença. Se você acredita que não é criativo, vai notar cada ideia mediana e ignorar os momentos em que teve insights genuinamente bons. Se acredita que falha nos relacionamentos, vai lembrar de cada conflito e minimizar cada conexão real. O resultado é um ciclo que se alimenta.
Narrativas internas negativas geram evidências externas que parecem confirmá-las, que reforçam a identidade limitante, que produzem novas narrativas negativas. Com o tempo, esse padrão se torna automático. Você nem questiona mais, apenas aceita. Eu sou assim mesmo, só que não é. Você está operando com um software desatualizado. Uma das estratégias mais simples e mais respaldadas pela neurociência para começar a sair desse ciclo é identificar pequenas vitórias com regularidade. Não estamos falando de autoajuda superficial. Existe uma razão neurológica concreta por trás disso. Quando você para, ao final do dia ou da semana, e pergunta a si mesmo: o que funcionou? Quais foram meus avanços? Você está treinando o cérebro a buscar um tipo diferente de evidência. Em vez de confirmar a narrativa de que você nunca consegue nada, você começa a construir um repertório de provas de que é capaz de avançar. Pode parecer pequeno, mas o cérebro não diferencia muito bem entre verdade objetiva e aquilo que recebe atenção repetida. Se você presta atenção nos fracassos de forma sistemática, o cérebro aprende que você é alguém que fracassa. Se você redireciona essa atenção para os avanços, por menores que sejam, ele começa a construir uma narrativa diferente. E isso é, neurologicamente, o início da reprogramação. Padrões mentais antigos funcionam como rodovias, rápidos, automáticos, eficientes. Você não precisa pensar, simplesmente reage. Alguém critica? A resposta de defesa ou autocrítica já está lá. Você falha em algo? O impulso de desistir ou sentir vergonha aparece antes de qualquer reflexão consciente. Criar novos padrões é como abrir um caminho em terreno fechado. No começo, é lento e trabalhoso. A tentação de voltar para a rodovia, mesmo sabendo que ela leva para o lugar errado, é grande, porque lá pelo menos é conhecido. Mas com repetição consistente, o novo caminho vai sendo marcado, vai sendo pavimentado, e eventualmente se torna tão automático quanto o antigo, com a diferença de que agora é um caminho que você escolheu. Isso é neuroplasticidade, e ela funciona em qualquer fase da vida. Uma das habilidades mais poderosas que temos é a metacognição, a capacidade de observar os próprios pensamentos sem nos fundir completamente com eles. Quando você consegue nomear o que está acontecendo na sua cabeça, isso é ansiedade antecipatória. Isso é um padrão antigo de autocrítica. Isso é medo de rejeição disfarçado de procrastinação. Algo muda no funcionamento do cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pelo planejamento, é ativado. A amígdala, que comanda as respostas emocionais automáticas, perde um pouco da força. O resultado prático: mais distância entre o estímulo e a reação. Você deixa de ser refém dos próprios pensamentos e passa a ser observador deles. E observar já é, em si, uma forma de escolher. Os pensamentos negativos não desaparecem, mas você ganha a possibilidade de decidir se age de acordo com eles ou não. Quando você começa a praticar isso de forma consistente, identificar vitórias, criar novos padrões, observar antes de reagir, algo mais amplo começa a acontecer. Você retoma a autoria da sua própria narrativa. Você pode olhar para a sua história e reconhecer. Esse foi o padrão que aprendi. Esse foi o rótulo que recebi. Essa foi a caixa que construíram para mim. E então, decidir que isso não precisa ser a última palavra. Não se trata de apagar o passado. Trata-se de não deixar que ele seja a única versão disponível do seu futuro. Se você está se perguntando se é tarde demais, se você tem traumas demais, história demais, anos demais vivendo de um jeito, a resposta da neurociência é direta. Se você tem um cérebro funcional, você pode mudar. Estudos mostram neuroplasticidade em pessoas com 70, 80 anos. O cérebro de pessoas neurodivergentes neles também muda, de formas diferentes, mas muda.
E não importa quantos anos você passou acreditando em uma narrativa que não era sua, a questão não é se você pode mudar, é quando você decide começar.